combinação de medicamentos diferentes ou de medicamentos e outras substâncias que podem causar respostas farmacológicas ou clínicas no organismo é chamada de interação medicamentosa. Em alguns casos, os efeitos destas interações medicamentosas podem ser benéficos, mas também podem colocar a saúde do paciente em risco. No quadro Saúde em Dia de agora, vamos falar sobre os tipos de interação medicamentosa e sobre os cuidados que devem ser tomados em relação ao assunto. Por isso, vamos conversar agora ao vivo com o professor doutor e farmacêutico do Hospital Universitário Júlio Miller e também coordenador do Centro de Informações sobre Medicamentos do Hospital Júlio Miller, Helder Cássio de Oliveira. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente no Jornal da Manhã. Eu que agradeço falar de um tema tão importante assim. Quer dizer, por isso que toda vez que a gente vai fazer uma consulta médica, a primeira pergunta que o profissional médico faz, ou até um outro profissional de saúde como enfermeiro, pergunta assim pra gente: o senhor está tomando algum medicamento? Quer dizer, para ele receituar um outro remédio, ele precisa saber qual medicamento a pessoa está tomando, para evitar a interação medicamentosa prejudicial. É por isso que eles perguntam, é isso? Exatamente. A interação medicamentosa, como você falou aí no início, é a interação entre dois medicamentos ou interação entre o medicamento e o alimento. Usualmente, a gente usa o termo interação medicamentosa como o maléfico, né? Existe o benéfico, né? Por exemplo, toma 2 antipertensivos, um vai ajudar o outro. Mas a maioria, quando a gente fala, deu interação medicamentosa, a gente já está falando de uma interação maléfica. Outra situação também de interação medicamentosa, o médico às vezes pergunta assim: você ingere bebida alcoólica? Porque cruzando bebida alcoólica com medicamento pode cortar o efeito ou até fazer mal ao paciente. Isso também é interação medicamentosa? Também. Interação medicamentosa, ele é conceitualmente interação entre um medicamento e outro medicamento e alimento, medicamento e exame laboratorial. Existem medicamentos que interferem em alguns exames laboratoriais, medicamento e álcool e medicamento e tabaco. Que é outro medicamento. Agora, essa combinação, o médico ou o farmacêutico que tem formação profissional para orientar o paciente. Não pode, ao mesmo tempo que o paciente não pode dar aquela automedicação, porque o vizinho, o familiar toma tal remédio, eu também vou tomar, também cruzar remédios porque a orientação de um parente ou vizinho ou colega de trabalho também não é recomendável. Não é recomendado. A automedicação, ela aumenta em muito o índice de interação medicamentosa. Porque a pessoa vai tomando vários medicamentos sem indicação médica ou de um profissional de saúde, e isso aumenta a interação medicamentosa. Só para você ter uma ideia da importância da interação medicamentosa, saiu um estudo recente que falou que 5% das pessoas que chegam para internar no hospital, os sintomas que ela tem é de uma interação medicamentosa que ela teve em casa. 5% da internação hospitalar. Então é algo assim. Ela tem um sintoma e, na verdade, ela acha que é uma patologia, mas, na verdade, foram sintomas de interações medicamentosas que ela se automedicou. E porque também o medicamento, a gente não pode esquecer, até vocês usam esse termo, o medicamento é uma droga. É uma droga. É uma droga, por isso que é preciso também ter a dosagem correta, a recomendação profissional. Há risco de morte? A pessoa pode morrer se houver uma interação medicamentosa prejudicial à saúde? Com certeza. Existem classificações de interações medicamentosas, então nós temos interação medicamentosa contraindicada, que são aquelas que realmente você não pode pensar em administrar junto. Vou dar um exemplo, por exemplo, metronidazol e álcool, por exemplo, é perigosíssimo. Esse medicamento é usado para combater o que? Para fungos, parasitas. Quer dizer, aparentemente um medicamento simples, mas com bebida alcoólica. Exato. Então as interações elas podem ser contraindicadas graves e moderadas. E aí vai depender de os sintomas que elas vão desenvolver dessas interações medicamentosas. E aí o profissional de saúde precisa estar atento a essas interações medicamentosas. Inclusive com alimentos. Você começou falando sobre alimentos. Tem que evitar cruzamento de alguns remédios com alimentos. Quais alimentos, por exemplo? Cite um exemplo só para a gente ter noção. Por exemplo, se você tomar ampicilina, que é um antibiótico comum para infecção de garganta, é interessante que você não tome ele com alimento. Por quê? Porque a absorção dele vai ser diminuída. E como a gente está falando de um medicamento que é antibiótico para destruir os micro-organismos, se você diminui a absorção, você permite que essa bactéria fique mais tempo no corpo, causando até uma resistência ao antibiótico. Aliás, o senhor tocou nesse assunto, há uma dúvida sobre isso. Muitas vezes as pessoas falam assim: vou tomar um remédio, eu não posso tomar com o estômago vazio, eu tenho que estar sempre alimentado. Nem sempre, né? Isso é um mito que criou-se, né? E é interessante que as pessoas falam assim, não, mas não é mito, porque quando eu tomo com o alimento, eu não sinto aquela dor de barriga, aquela coisinha. Mas essa coisinha que ela sente é uma reação adversa comum do medicamento. Ela não sente porque o medicamento não foi absorvido. Então ela não sentiu a reação adversa, mas também não sentiu o efeito, porque ele não absorveu.
Isso tudo que nós estamos falando aqui e muito mais, vocês vão repassar em um curso que será realizado. Que curso é esse? É um curso sobre interações medicamentosas e reações adversas a medicamentos, onde nós vamos abordar todo esse processo, quais os tipos de interações, como que eu consigo gerenciar essas interações, porque às vezes a gente não consegue só evitar. Seria muito fácil, eu não tomo medicamento A, com B, mas eu tenho 2 patologias, eu não vou tratar? Então eu tenho que gerenciar essa interação medicamentosa. Então esse curso vai explicar principalmente aos profissionais de saúde como fazer esse gerenciamento e também quais são as bases de dados onde eu possa saber se um medicamento interfere com o outro, porque a gente não consegue decorar tudo. Então existem hoje programas específicos onde a gente pega os medicamentos que o paciente está tomando, digita nesse programa e ele sai as interações. E isso nós estamos falando dos medicamentos que são industrializados, de laboratório. Não podemos esquecer aí dos fitoterápicos e também dos homeopáticos e até dos chás caseiros, que também têm os seus efeitos. E tem que tomar cuidado com isso aí, né? Com certeza. Eu acho que foi pertinente a sua pergunta, porque a pessoa acha que chá caseiro não é medicamento. Realmente não é medicamento, mas é uma droga. É uma droga que vai interferir em outros medicamentos. Isso acontece muito, que a pessoa vai no profissional médico ou no outro profissional de saúde e você pergunta, está tomando algum medicamento? Não. Mas ele está tomando chá, ele está tomando fitoterápico, que ele não considera medicamento. Né? Mas é medicamento. E pelo menos é uma droga farmacológica, né? Voltando ao curso, ele é direcionado para quem? Profissionais de saúde? Curso Profissionais de Saúde, né? Vai ser um curso que vai acontecer no Hospital Júlio Miller, dia 24 e 25 de setembro, né? Próximo, passando esse final de semana no próximo, 24 e 25 de setembro, onde nós vamos abordar todo esse tema. E as inscrições vão até quando? Então, as inscrições vão até dia 20 de setembro. Né? Tem um site, um telefone? Tem um telefone, um e-mail, vou passar um e-mail. O e-mail é simt@hufmt.br. E o celular, vou passar um celular, porque agora é com o WhatsApp, né? É 659 8115 4029. 98115 4029. As inscrições são gratuitas? Paga alguma taxa? Existe uma taxa de R$150. O curso é certificado pela Universidade Federal do Mato Grosso, né? E os alunos, então, vão ter esse acesso, inclusive uma parte prática, onde entrar nesses programas via internet que consiga saber se o medicamento interfere com o outro. Muito obrigado. Até uma próxima entrevista. Bom curso. Eu que agradeço a todo mundo. Muito obrigado.